Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista no programa 2022, O Brasil que Queremos, uma parceria entre a Universidade de Brasília e a União Planetária. Hoje teremos o prazer de conversar com a professora Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza. Vamos revisitar a carreira da educadora, nossa convidada, e conhecer a fundação do Instituto de Ensino Superior de Brasília, o IESB. Vamos analisar a educação brasileira e as prioridades para conquistar uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens do Brasil. A nossa convidada é graduada em Biblioteconomia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e em Pedagogia pela Universidade de Brasília. Obteve o mestrado e doutorado na Pennsylvania State University, nos Estados Unidos, e tem um doutorado no Instituto Max Planck, na Alemanha. Foi professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília de 1966 até 1998, quando implantou o Instituto de Educação de Brasília, o IESB, onde ocupou a função de reitora até recentemente. Recebeu várias homenagens e condecorações. Eu destaco o título de cidadã do mundo pela paz na Academia Internacional de Cultura e cidadã honorária de Brasília. Muito obrigado, professora Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua carreira como educadora, especialmente na Universidade de Brasília. A minha carreira na Universidade de Brasília foi a minha visita e meu tempo que eu passei na Universidade de Brasília foi muito importante para a minha formação. Eu vim, na verdade, de Arapongas para a UNB, para o CIEM especificamente. Quando eu cheguei no Paraná, eu era muito novinha, tinha acabado de me casar e fui trabalhar como diretora de um grupo escolar. Tinha 17 anos e meio e fiquei lá 8 meses apenas, e depois o prefeito José Colombino Grassano me pediu para que criasse uma biblioteca. Eu fiz um estágio na Biblioteca Pública de Campinas e criei essa biblioteca e depois trabalhei com o padre Montezuma e com o professor José Luiz Aragão na criação de um programa para melhorar a qualidade de vida da população rural. Esse programa se chamava Magister, e era um nome em latim que eles deram para o programa, mas o programa era conhecido por escolas radiofônicas do norte do Paraná. E nós criamos 48 escolas, usando o rádio como veículo. Eu fui fazer um treinamento na Colômbia, e depois outro no Nordeste, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e voltei e criei essas escolas, essas 48 escolas lá no norte do Paraná. Mas eu estava sendo considerada pelo chefe político, que sabia que eu não tinha votado para o governador Ney Braga, como subversiva, e ele ia me tirar os 2 padrões, ia pedir para o governador tirar os 2 padrões que eu tinha, do ensino fundamental e do ensino médio. E aí eu fui falar com o governador, que eu já conhecia por causa desse movimento das escolas radiofônicas, e ele tinha dado dinheiro para esse programa. Então, ele, claro, não me demitiu. Mas eu fiquei muito acuada e com medo, porque isso foi em 1965, e aí eu saí da biblioteca, fiquei não escrevia mais artigos, fiquei bem quieta na cidade. E quando chegou no final de 65, o professor Aragão mandou um professor me convidar para vir para Brasília.
E aí vem a experiência do CIEM, que foi importantíssima para mim, porque eu aprendi muito com o professor Aragão e com o padre Montezuma. Eles eram, assim, excepcionais para a época, eles eram muito avançados para o nosso tempo, e eram 2 cearenses que eram, com mais 3, eram conhecidos como Capta Plana. Então eu fiquei lá no CIEM e terminei o meu curso de pedagogia, que era o segundo curso que eu fiz, o segundo curso superior que eu fiz. Mas, quando eu cheguei na UNB, não tinha o curso de pedagogia ainda. E aí eu fui estudar na psicologia. E esse desvio para a psicologia foi muito importante para a minha vida. Eu fiquei 2 anos e pouco lá, 2 anos e meio, e foi assim ótimo, porque eu aprendi muito. E o curso de psicologia era assim excelente, professores muito bons. E aí quando eu terminei o curso de pedagogia, porque aí criou-se o curso de pedagogia na UNB. E a diretora, Leide Lina Traude, me convidou para terminar as disciplinas que faltavam para eu completar o curso de pedagogia, que eu já tinha feito 1 ano no Paraná. E aí foi muito bom, porque eu terminei o curso de pedagogia em 6 meses e ela me convidou para dar aula. Então eu comecei a dar aula na Faculdade de Educação. Era um período muito... A UNB passou, e você sabe bem, passou um período muito triste, e os nossos alunos eram muito arrojados. Eu me lembro que uma vez os professores da UNB, e inclusive os do CIEM, claro, foram na W3 fazer um protesto junto com os alunos, e todos cantando aquela música do Vandré. Eu não era uma pessoa subversiva, e nem os meus colegas do CIEM, mas nós fomos considerados porque o ensino que nós pregávamos e praticávamos era um ensino em que a prática era necessária, em que o aluno tinha que ver os 2 lados da moeda, e ele podia, sim, ter o livre pensamento e expressar o que ele quisesse, e tinha que estudar das 7h15 até as 5 horas da tarde, com 2 ou 3 vezes por semana que eles iam praticar mesmo nas empresas, nos hospitais, em diversos lugares, por meio de clubes. Essa experiência nós estamos copiando lá na nossa escola de ensino médio em Ceilândia, que nós criamos uma escola de ensino médio e outra de ensino fundamental. E vai indo muito bem, inclusive, nós estamos muito orgulhosos do programa que nós temos lá. E eu aprendi muita coisa no CIEM que eu copio lá no IESB e que eu copio lá nessa escola de ensino médio e ensino fundamental. Então, são coisas que são atemporais, você tem que fazer aquilo mesmo para ajudar o aluno a melhorar e ter uma vida mais satisfatória, uma vida inclusiva, uma vida em que ele participe da sociedade e haja sobre os assuntos que ele tem que trabalhar, não só melhorando a profissão dele e o lugar onde ele trabalha, a empresa onde ele trabalha, como também melhorando a vida pessoal dele, por meio dos valores que ele tem que adquirir. Porque o ensino ou a educação, sem enfatizar valores, não consegue formar cidadãos. Então, nós enfatizamos muito isso, tanto lá nessa escola de Ceilândia, do ensino médio e do fundamental, como também no IESB. Então, nós seguimos princípios, e quando o aluno comete falhas, em função do desacato ou do descumprimento desses princípios, e comissões nossas, sempre presididas por juízes de direito, principalmente um deles, eles têm que passar pela comissão, e a comissão decide se é advertência que deve ser dada, a suspensão. Então, é uma coisa que o aluno sabe que ele tem que ter princípios, porque a gente fala para eles, no IESB vocês podem errar, não tem problema, aqui é o lugar de vocês errarem,
Mas, quando você chegar lá na tua empresa, se você errar, teu chefe não vai aceitar, ele vai te demitir. Então, vamos errar aqui no IESB, mas não lá. Então, eu acho que a educação é extremamente importante se todos aqueles que estão à frente, professores e reitores e administradores, o pessoal da manutenção, etc., entendem o papel de cada um para melhorar a vida dos nossos jovens. Professora Eda, o CIEM foi realmente uma experiência notável, né? E a gente pode medir isso pelos egressos do CIEM, né? Muitos alunos do CIEM são hoje lideranças em várias áreas. Brasília e fora, né? Fora do Brasil. Agora, eu fui demitida da UNB. Nesse período, o vice-reitor demitiu todo o corpo docente do CIEM e fechou a instituição, fechou o centro. E eu não achei ruim, não. O professor Paulo Guimarães me indicou para uma bolsa de estudos e nos Estados Unidos, eu, depois de pensar 3 dias, aceitei. Eu já estava viúva nesse período e fui com a minha filha estudar nos Estados Unidos. E lá eu tive uma experiência maravilhosa na Penn State University e foi assim, eu devo muito a essa experiência também, porque eu cresci demais. Eu fiz o meu mestrado em 1 ano e o doutorado em 2. E foi assim uma experiência que eu não teria, eu acho, em outro lugar, porque os meus professores me puxavam muito e motivavam. Foi muito bom. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já já com essa importante e interessante conversa com a professora Eda Coutinho. Até já. Voltamos com essa interessante conversa com a professora Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza. Professora Eda, em 1998, criou uma importante instituição de ensino superior aqui no Distrito Federal, que é o IESB. Poderia revisitar a criação dessa instituição e a participação do saudoso esposo Edson Machado de Souza, o crescimento da instituição ao longo dos últimos 22 anos e as metas para o futuro? É um prazer falar sobre o IESB, porque eu mesma não sei como é que eu consegui fazer o IESB primeiro ser criado e depois crescer do jeito que cresceu sem ter dinheiro. A verdade é que eu era uma funcionária pública, tinha uma aposentadoria da Unicamp, onde eu fui professora também, e uma outra aposentadoria pela anistia, que eu tive mais tarde, e aí eu me aposentei do CNPq. Então era esse o salário que eu tinha. Mas numa visita que nós fizemos, o Edson e eu, e as crianças, na fazenda do professor Pedro Chaves, ele nos convidou para criar uma faculdade em Brasília. E o Edson não quis aceitar, ele era do Conselho Federal da Educação, naquela época se chamava assim, e ele achou que não devia, que era antiético ele estar como mantenedor de uma instituição particular. Eu respeitei a decisão dele, mas eu disse para o Pedro Chaves que eu gostaria, sim, de aceitar o convite, se ele fornecesse todos os investimentos para que a gente fizesse um trabalho diferenciado e bem inovador. E ele disse que sim. E o professor Pedro Chaves é uma pessoa arrojada, inovadora, uma pessoa que preza por qualidade, então eu era um amigo que a gente confiava muito. Então o IESB foi criado e a mantenedora, né, criou o IESB, e depois o professor Pedro Chaves, antes de sair a portaria da autorização dos primeiros 2 cursos, ele, numa viagem que nós estávamos fazendo juntos, que nós sempre fizemos antes e depois do IESB, com a família dele, com a família nossa, aí o Pedro disse que eles estavam saindo da mantenedora.
porque eles se tornaram universidade lá em Mato Grosso do Sul, a Uniderp, e ele então queria investir mais na Uniderp, o que era mais do que justo. E então o que aconteceu foi que eu fiquei sem chão, porque eu não tinha dinheiro para continuar. Mas o Pedro disse que ia tentar arrumar um investidor. E a esposa dele, a professora Terezinha, a Terezinha era irmã dele e ela era sócia também nessa proposta. E a professora Reni, a esposa dele, quando ela viu que eu estava sem condições de pensar no assunto, ela falou: não se preocupe que o Pedro vai ajudar você. E o Pedro realmente me ajudou muito. Não só me ajudou emprestando dinheiro num período que eu fiz o primeiro prédio e que não dava para terminar, porque eu não tinha dinheiro, e o banco não ia me emprestar como particular, eu não tinha nem conta garantida, o IESB não tinha nem conta garantida, então eu consegui que o Pedro emprestasse os 600 mil que faltavam, porque os outros 600 mil, o Banco do Brasil, onde a gente tinha conta, nos emprestou. Nós precisávamos de 1.250.000 e nós tínhamos 270 mil no banco. E aí nós pagamos as contas, inauguramos o prédio e ninguém ficou sabendo que a gente teve esse problema financeiro, né? Mas eu tive uma outra pessoa, que foi um outro anjo da guarda, que foi o padre Manuel Pedrosa, lá ele era o provincial do Verbo Divino, da Igreja do Verbo Divino. Não da igreja aqui, mas da comunidade. E eu pedi a ele que desse de garantia o terreno que nós tínhamos alugado dele, para que eu pudesse construir 3 prédios no terreno dele, para expandir o IESB, e que então seria ótimo para o IESB, porque nós poderíamos crescer, teríamos um número grande de alunos, e ele fez isso. E acreditou em mim que eu ia pagar direitinho e tudo. E também, se não pagasse, ia ficar tudo para a igreja e eu que ia ficar responsável pelo pagamento do BNDES. Mas isso deu certo e eu comprei um terreno pela TerraCap, 2 terrenos pela TerraCap, lá na Asa Sul. Isso nos apertou muito, mas a gente trabalhou com muita garra e eu trabalhava 11, 12 horas por dia. E foi assim uma experiência de loucura, porque eu não sei como eu arrumava energia para conseguir isso. E acontece que, além disso, eu acho que eu fiz uma outra coisa, que foi lá em Londrina, e comprar uma instituição que estava começando e que eles viram que não dava lucro no começo e não quiseram mais continuar. E eu cometi a falha de comprar. Não porque a instituição não me deu muita satisfação. Foi uma alegria, eu adorava estar lá com os alunos, os professores. Era uma instituição que eu criei do princípio, mas eu não gostava de andar de avião. E eu tinha que ir lá toda semana. Então eu fiquei um período muito sobrecarregada até que eu vendi a instituição em 2007. E foi uma coisa boa, porque eu trouxe o dinheiro para o IESB, 18 milhões, e aí eu pude comprar Ceilândia. Então nós compramos Ceilândia, o terreno, e começamos a construir também com dinheiro do BNDES, e ali foi Centro-Oeste, o Fundo Centro-Oeste. Então nós crescemos muito, e a equipe nossa sempre foi muito boa. A equipe nossa sempre era escolhida a dedo. E o pagamento era o melhor pagamento de hora-aula aqui de Brasília. E nós tínhamos um corpo docente que era integral. Então, isso ajudava muito o IESB. Os alunos, a seleção no começo era de 13 por 1, era de 10 por 1, 5 por 1, dependia do curso. E isso a gente selecionava muito, então nós começamos a ter um desempenho muito bom, a ganhar muitos prêmios no Brasil. Aqui em Brasília também nós ganhamos muitos prêmios, nós ganhamos 4 prêmios profissionais do ano da Rede Globo. Então, os nossos alunos sempre brilharam. E agora, recentemente, há um ano atrás, 2 alunos nossos ganharam
para fazer, competiram aqui num concurso da FEComércio, que era para fazer a marca de Brasília. E eles competiram junto com profissionais, arquitetos e tudo, já formados e conhecidos de outras partes do Brasil, e eles ganharam o prêmio. Então, nós temos certeza que nós estamos no caminho certo, de que qualidade é o mais importante para o IESB. E nós lutamos por isso todos os dias. Agora, a participação do Edson no IESB não foi assim uma participação muito grande, do ponto de vista de que ele estava... Quando o IESB foi criado, o Paulo Renato chamou, aliás, tinha chamado antes. O Paulo Renato convidou o Edson para trabalhar com ele, como chefe de gabinete dele, em 95. Então, o Edson já estava lá. E ele pediu demissão para o Paulo Renato, quando eu criei o IESB. Porque ele não era da mantenedora, mas ele via que tinha conflito de interesse. E eu pedi para ele que saísse, mas o Paulo Renato não deixava. E num discurso que eu tenho e que vai sair num livro que eu vou publicar esse ano, se Deus quiser, porque o livro faz anos que eu estou falando que publico todo ano e não sai, mas esse ano vai sair. E lá o Paulo Renato faz um discurso na homenagem que ele prestou para o Edson e deu aquela medalha maior do mérito da educação, que é a melhor medalha que o PEC concede, a maior medalha, né, a maior honra para o Edson, e ele contou tudo. E contou quantas vezes o Edson pediu para ser demitido, que ele queria sair, que ele queria pedir demissão, e o Paulo Renato não deixava. Então, o Edson nem queria saber do IESB, ele nem me perguntava se tinha dinheiro para pagar as contas, se não tinha, não participava praticamente de nada. Ele me ajudou a criar o curso de Ciência da Educação. Praticamente todas as ideias do curso, ou quase todas, foram dele, porque era o profissional que não ia dar aula, ele ia ser assessor nos ministérios, nas ONGs, no Congresso, e era um curso importantíssimo, o currículo do curso é muito bom, mas a gente teve que, depois de uns 5, 6 anos, terminar com o curso, porque os concursos de Brasília não colocavam essa área de cientista da educação no programa, só colocavam pedagogia, né, no programa do concurso. Então, nós não tinha mais, deixou de ter candidatos e a gente fechou o curso. Mas eu coloquei o nome na Asa Sul, lá no campus da Asa Sul, eu coloquei o nome do Edson. Isso foi em acho que em 2008. Por quê? Porque eu falava, ele não queria, dizia que ele não gostava desse negócio de fazer homenagem para quem está vivo, e eu dizia, não, para quem está vivo é que tem que ter homenagem, para saber que foi homenageado. Essa é a minha teoria. E aí eu pus o nome dele, e foi assim uma coisa que ele ficou feliz, mas não era fundamental para ele. Agora, quando ele saiu do MEC, ele foi nos ajudar. E ele foi como adjunto da direção. Ele não queria ser o diretor, né? Na época não era centro universitário, e ele ajudou muito. Mas a homenagem que eu fiz, eu falava para o Edson, que eu fiz lá no campus da Asa Sul, não foi porque ele me ajudou muito no IESB ou porque ele era meu marido, foi porque eu acho que o Edson foi uma das pessoas que mais contribuiu para a pós-graduação e para a educação no Brasil. Eu acho que a importância do Edson foi muito grande para a educação. Ele, que eu saiba, nenhum outro secretário da CESU ou ministro da Educação fez o trabalho que ele fez, porque ele ficou mais de, acho que, 30 anos no MEC, então ele teve chance, só na CAPES ele ficou 8, na CESU ele foi secretário 2 vezes, então é
uma homenagem que eu fiz para ele, porque, na minha visão, ninguém mais, e eu vi o quanto ele trabalhou para que isso acontecesse. E ele era completamente desprendido, ele era um funcionário público, o exemplo que eu acho de funcionário público que trabalha para melhorar o mundo, para melhorar a educação era a bandeira dele. Então, ninguém melhor do que ele merecia essa homenagem. Professora Eda, eu convivi muito com o professor Edson Machado de Souza, que não só tem uma importância na história da educação, como também na ciência e tecnologia. E ele sabia tudo sobre a legislação da educação. Me lembro que o reitor Vanderlei de Souza, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, que foi uma iniciativa do mesmo fundador da Universidade de Brasília, quando o reitor estava elaborando o estatuto, me pediu para acompanhar numa audiência com o Edson, para o Edson fazer a revisão do estatuto numa universidade estadual lá no Rio de Janeiro. Professora Eda, o Movimento 2022, o Brasil Queremos, pretende incluir os jovens na construção de caminhos para um Brasil melhor e mais justo. Nesse minuto final do programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Eu acredito muito nos jovens. Eu acho que os jovens vão melhorar esse mundo. Os jovens não estão aguentando mais, eles estão vendo a situação horrível do país, essa quantidade de crimes que acontece todo dia, e eles não querem mais isso. E muitos deles têm a ideia de que eles têm a responsabilidade de mudar essa situação. Então, eu acho que a próxima geração, quando os jovens nossos, e alguns já estão no mercado fazendo isso, eles vão sim trabalhar para que o mundo melhore. Vocês têm que dar conta do recado, porque os que estão aqui vão desaparecer. Então, são vocês os responsáveis. Pela mensagem, né? Para toda essa moçada, né? Para toda essa moçada. Muito obrigado, professora Eda Coutinho Barbosa de Souza, por esta importante e interessante conversa. E esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Muito obrigado pela sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar numa próxima oportunidade. Até lá!